Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior. Sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo. Meu nome é André Luiz Querini Vilar. Sou orador, escritor e apresentador. Eu rogo a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos abençoe em mais este encontro fraterno, em que temos a oportunidade e a responsabilidade de estudarmos este livro que tem tanto a nos ensinar. O livro é A Caminho da Luz. É um livro que compõe a Lavra Mediúnica de Chico Xavier, ou Francisco Cândido Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Quem não tem o livro, adquira. Você estará ajudando a editora, você estará ajudando a divulgação do próprio livro, você estará ajudando na vinda de outros livros. Então não deixe de adquirir este livro, que é sempre importante nós termos em nossas casas. Vamos deixar também os nossos meios de comunicação, WhatsApp, Instagram e Facebook. WhatsApp 19 997 782794, o Instagram André Luiz C. Vilar, e a fanpage André Luiz Querini Vilar. Então você tem alguns meios de entrar em contato conosco, poder mandar sua mensagem, mandar sua sugestão, acompanhar o nosso estudo. Hoje nós estaremos dando continuidade no nosso capítulo 3º. Se você quiser assistir aos programas anteriores, aos capítulos anteriores, os vídeos estão disponíveis no canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se puder, se inscreva na página. Para os amigos em Portugal, subscreva. Se puder, habilite as notificações. Tudo isto vai ajudar com que consigamos atingir o maior número de pessoas possível. Nós estamos vendo, como iniciamos no programa passado, as raças adâmicas. Hoje veremos o subitem fixação dos caracteres raciais. Com o auxílio desses espíritos degredados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências infinitas, tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porquanto, no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas, com vistas às organizações do porvir. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação. É tão diferente da qualidade da vida que nós temos hoje, das experiências que nós temos hoje. A modalidade naquela época era tão diferente que é até difícil nós compreendermos com exatidão o que Emmanuel nos narra através das mãos do Chico. Imaginemos só um vasto laboratório, sujeito também às suas transformações, à sua melhora, ao seu aperfeiçoamento, sujeito também ao seu progresso. É muito diferente do que nós temos hoje. É muito diferente do modo que nós nascemos, desencarnamos, do modo que nós vivemos. Era tempos remotíssimos em que a biologia, em que
toda aquela funcionabilidade da vida orgânica e inorgânica estava ainda muito rudimentar, e aqueles companheiros foram vindo, tomando forma, assumindo um corpo, passando pelas lutas naturais. Então, olha que interessante. Mas para compreendermos isto, é muito importante vermos o item seguinte: a origem das raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram, proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta, é que, com essas entidades, nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Então, olha que interessante. Vamos aqui parar um pouquinho, porque até este momento ficou muita coisa bacana para nós verificarmos. O primeiro, quando estes companheiros oriundos de Capela começaram a reencarnar, eles não foram para qualquer lugar. Eles já foram para aqueles lugares de maior destaque, em que aqueles oriundos dos primatas já estavam compreendendo, mesmo que em forma rudimentar, o que é a vida em sociedade e o que é a vida em família. Muitos se aclimataram naquela região da Ásia. Da Ásia foram para a África, da África foram para a Atlântida, e aqui Emmanuel nos fala que no continente americano até hoje guardamos vestígios desta época, porque a Atlântida, se nós pegarmos no mapa, liga o hemisfério norte ao hemisfério sul, onde é todo o continente americano com o continente europeu, onde é o continente sul-americano com o continente africano, naquela faixa que hoje nós conhecemos como continente, como o Oceano Atlântico, naquela época ali que se verificava a Atlântida. Então, que submergiu com o depassar do tempo. Encerra Emmanuel nos dizendo: não obstante, as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país de luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimento expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na terra nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude de seu elevado passivo de débitos clamorosos. Muitos que vieram com a finalidade de existências sucessivas ao longo dos séculos, vieram, fizeram a lição de casa, resgataram os seus débitos dolorosos e, passado o tempo natural, tiveram a dádiva de retornar ao seu orbe de origem. Muitos outros até hoje se verificam no planeta Terra. De existência em existência, além de não conseguir pagar sua dívida perante o alto, ainda amontoa outras delas. Então, até hoje, nos nossos meios, nós temos capelinos reencarnando junto dos terráqueos. E nós pouco sabemos quem é daqui, quem é de fora, e
não faria uma diferença neste momento sabermos. Porém, nós temos até hoje espíritos há milênios que foram exilados de Capela para cá e muitos serão exilados daqui para um outro orbe, porque o planeta Terra está mudando de faixa evolutiva. Estamos saindo do mundo de expiações e provas para chegarmos ao mundo de regeneração. E muitos espíritos que estão desencarnando já não estão mais continuando na psicosfera do planeta Terra. Isso significa o quê? Que muitos vieram de Capela, não dando conta de voltar para sua orbe, ficaram no planeta Terra, não deram conta de ficar no planeta Terra, vão para um outro planeta. Então é muito interessante nós vermos tudo isso. E para lá de tudo isso nós temos Jesus, sempre com o seu olhar misericordioso, sempre procurando envolver todos com respeito, todos com carinho, todos com bondade. Então aqui nós já começamos a ver este excelso amigo envolvendo-nos, amparando-nos, protegendo-nos, fortalecendo-nos na fé, na convicção. Isso é muito bacana. E no bloco seguinte, nós teremos a oportunidade de ver 4 grandes povos e as promessas do Cristo, fechando deste modo o nosso capítulo 3º. E já no programa que vem, daremos continuidade com o capítulo 4º, que é a civilização egípcia. Agora a gente vai começar a ver um pouco mais detidamente as civilizações, os seus costumes, os seus hábitos, a sua religiosidade, o que eles já trouxeram impresso em seus corações em termos de compreensão do mundo espiritual, em termos de compreensão com a mediunidade, em termos de compreensão da reencarnação. Então tem muita coisa bacana para nós vermos através do estudo deste livro que a TV Mundo Maior está nos dando a oportunidade de vermos. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos com a continuidade do programa Jesus e o Espiritismo. Estamos retornando com a parte final do nosso programa Jesus e o Espiritismo. O que tem achado do programa? Tem gostado? Tem sugestões? Tem questões a nos formular? Ou simplesmente quer escrever para nós? Temos o WhatsApp, que é 19 997 782794. Temos o Instagram, @AndréLuizCvilar. E temos também a fanpage André Luiz Querini Vilar. Dando continuidade, agora veremos o subitem 4 grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres, decaídos e degredados, à maneira de suas vidas passadas, no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 4 grandes massas de degredados formaram os pródomos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela
e da raça negra que já existiam. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinar em si os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares a cada qual. Aqui nós já observamos alguns pontos que merecem a nossa reflexão. Então aqui ele fala de 4 grandes povos que vieram, que os capelinos formaram 4 grandes povos. O primeiro que ele nos narra, os árias. Os árias quem seriam? Ele nos diz, a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas, os gregos, além dos germanos e dos eslavos. Todos estes vieram como oriundos dos árias. Tiveram os árias como a matriz e dali foram saindo, conhecendo lugares e aclimatando seus povos. Tivemos também a civilização do Egito, que começaremos a ver no programa seguinte. O povo de Israel, que até hoje nós temos observado com muita tristeza as brigas, os conflitos naquela região em que eles se encontram. E as castas da Índia, o que é também uma outra tristeza muito grande. Aquele que nasce para ser um religioso, ele não tem outra opção, ele vai ser um religioso. Aquele que nasce para ser um homem de cultura, ele vai ser culto. Agora, aquele que nasce para ser pobre, ele vai ser pobre porque a casta dele o colocou naquela condição. Então, a Índia até hoje é muito triste nós vermos esta condição. Nós, às vezes, temos realmente muito que melhorar no Brasil. Estamos muito longe da perfeição. Mas, olha, pelo menos a gente tem a oportunidade de escolher a nossa religião, de escolhermos a nossa faculdade, de escolhermos o curso que queremos fazer, se conseguirmos passar num vestibular. Lá na Índia, com esse regime de castas, não tem escolha, não tem diálogo. Até hoje eles vivem como se vivia há milênios atrás. Mas isso é uma outra história que nós vamos ter oportunidade de ver. Então aqui nós tivemos 4 grandes povos. Relembrando, os árias, a civilização egípcia, o povo de Israel e as castas da Índia. Mas para esses povos todos, agora nós vamos ver a misericórdia do Cristo. O Cristo, nós já tivemos a oportunidade de ver o nosso Jesus, ele desde a formação do planeta ele está conosco. Ele foi a grande mente arquitetônica de tudo isso que nós temos, revestido de uma força que ainda não compreendemos de Deus, o nosso Pai. Mas olha as promessas do Cristo. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram, na China milenária, da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, atual Irã, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia védica, era conhecida quase toda a história evangélica, que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina, e o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio.
por meio da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as suas circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam do infinito. Aqui nós começamos a dar continuidade. Neste último tópico que nós lemos, não há nada de novo. As promessas do Cristo, as promessas de Jesus, as promessas do nosso governador, caminharam conosco desde o início deste livro. Ele nunca deixou ninguém desamparado. Desde aqueles neandertais, os primatas, depois a evolução natural, a vinda dos nossos companheiros de capela, tudo isto foi presidido pela misericórdia, pela bênção de Jesus. Tudo estava sob a sua tutela, de acordo com os seus desígnios. E é interessante que as 4 grandes raças que nós tivemos a oportunidade de ver já trazia no seu íntimo a vinda de Jesus num porvir. Eles traziam a certeza, não sabiam quando, mas de que viria um Salvador. Salvador de quem? Dos outros? Não, mostrando-nos a mensagem libertadora a nós mesmos. Libertando-nos de algumas amarras que nos prendia ainda ao cativeiro obscuro da personificação do homem velho. E Jesus, para lá de tudo isto, sem ter a necessidade de vir, sem ter a necessidade de passar por tudo o que passou, por amor à humanidade, por que não dizermos por amor a cada um de nós, veio, ensinou-nos o caminho, deixou as palavras mais bonitas que nós temos até hoje, em termos do que é Deus, do trabalho com Deus, do trabalho com o nosso semelhante, do trabalho perante nós mesmos, ensinou-nos o caminho de ligação ao alto. Que beleza, que maravilha, a oportunidade de nós termos este grande condutor, que ainda não o conhecemos na sua totalidade, mas que está conosco. É igual ele dizia, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. É deste Jesus que nós estamos dizendo, que não está preocupado com o nosso dinheiro, não está preocupado com nada da matéria, está preocupado sim conosco, porque Ele muito nos ama, porque Ele muito quer o nosso bem. Então que Jesus, esse divino amigo, nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça, que a nossa semana possa ser de muita paz, de muita luz, de muito amor. E eu espero todos no programa que vem, para começarmos o capítulo 4, a civilização egípcia, que tem um lugar especial no meu coração. Um beijo a todos, votos de muita paz e até o próximo programa.